Olá, pessoal! Como está o andamento do seu trabalho de conclusão de curso? Você já parou para pensar que esse consiste no trabalho mais importante da sua formação acadêmica? Ele serve para garantir a eficácia do seu aprendizado, demonstrando a sua capacidade para exercer com segurança as atividades profissionais pertinentes ao curso que você escolheu. Realizar um bom trabalho de conclusão de curso deixará claro que você é um profissional com ampla visão em relação à sua área de atuação. Além disso, através dele, o professor terá condições de diagnosticar o seu aproveitamento no que tange a prática e a teoria. Hoje, nós contaremos com a contribuição e o conhecimento do professor Leandro Vasconcelos Batista. Ele é licenciado em Biologia, mestre em Educação em Ciências e Matemática e doutorando em Educação em Ciências e Matemática, trabalhando com as linhas de pesquisa de formação de professores, tecnologias aplicadas ao ensino e história da biologia. Atualmente, ele é coordenador geral de Educação à Distância da Faculdade Araguaia, atuando como docente na turma de pós-graduação Lato Sensu em docência universitária com a disciplina de Educação, Tecnologias e Práticas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, sendo também tutor da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa. Tenha uma boa aula e bons estudos. Olá, discente. Sou o professor Leandro Vasconcelos Batista, doutorando em Educação em Ciências e Matemática. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o processo de pesquisa e escrita do trabalho de conclusão de curso, conhecido como TCC. Bom, para começar, devemos primeiro definir o que é um trabalho de conclusão de curso, para que possamos entender a sua importância e o seu desenvolvimento como um processo de aproximação dos estudantes, bem como das estudantes, ao processo de produção do conhecimento, ou seja, de desenvolvimento da ciência nacional e reflexão da interação entre teoria e prática ao longo da formação técnica ou acadêmica. De acordo com o Guia de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso da Rede TEGO, o TCC ele é representado enquanto a finalização dos processos de aprendizagem, no qual os conteúdos aprendidos durante a sua formação sejam aplicados de forma analítica, estruturada e prática, seguindo as normas de elaboração de trabalhos técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a famosa ABNT. Mas, professor, o que quer dizer um conhecimento ser aplicado de forma analítica? Quer dizer que é um trabalho pautado no processo de reflexão e análise, partindo da realidade educacional e profissional do sujeito. Com isso, nós podemos atribuir a nossa própria definição para um trabalho de conclusão de curso, como sendo a sistematização de forma analítica de conhecimentos aprendidos ao longo da formação com o objetivo de compreender a realidade concreta onde o sujeito está inserido. Olha só, por esse ser um processo de compreensão da realidade, seja ela em qualquer esfera social, educacional, econômica, profissional, política, etc., há uma exigência de atribuição de elementos que sejam importantes para que o aluno sistematize o conhecimento construído ao longo do curso, na intenção de enxergar os elementos de aplicabilidade desses conhecimentos em sua realidade percebida. Aqui está o estabelecimento das relações entre teoria e prática de forma mais próxima. Afinal, não adianta estudar esse monte de teoria ao longo dos anos de formação e não saber como aplicá-las para transformar a nossa realidade. Mas que elementos são esses? Bom, pautado na importância do desenvolvimento de um TCC, vamos compreender um pouquinho sobre a sua estrutura e a forma de escrita. São esses elementos que vão te ajudar a fazer um bom trabalho de conclusão de curso, na intenção de que o mesmo se torne um conhecimento aplicado à sua área de formação e à compreensão da realidade profissional na qual você está inserido ou inserida. Bom, para que o seu TCC ele tenha uma qualidade científica, o mesmo deve ser pensado partindo de uma proposta interdisciplinar, ou seja, que estabeleça relações não apenas com uma disciplina estudada ao longo da sua formação, mas de várias, compreendendo suas determinações e as relações lógicas que são estabelecidas entre os conhecimentos. Lembre-se, nenhuma disciplina está na sua grade de formação sem um objetivo. É o conjunto de diferentes disciplinas estabelecendo relações entre teoria e prática que fazem de você um bom profissional ou uma boa profissional. Além da interdisciplinariedade, o seu TCC ele também precisa levar em consideração outros elementos, como a autenticidade,
considerando que o trabalho científico ele deve ser fruto da realidade concreta, em que o problema de pesquisa é estabelecido principalmente pelas angústias do próprio pesquisador ou pesquisadora em relação ao tema de escolha da pesquisa. Aqui caberá refletir sobre as percepções, análises, comparações, sínteses e conclusões pessoais do pesquisador, conhecido como você neste momento, pautado no rigor científico. A pesquisa autêntica ela pode ser realizada em campo, através de aplicações práticas ou por estudos bibliográficos, que levem em consideração a análise da realidade que parte de elementos teóricos, que é o conhecido trabalho bibliográfico. Além da autenticidade, o discente também deve se atentar ao rigor acadêmico, considerando o uso adequado dos meios de pesquisa para a análise dessa realidade. Nesse momento, é importante usar de forma adequada os conceitos e vocabulários ou palavras específicos da sua área de formação. A exemplo, um administrador deve levar em consideração os conceitos e vocabulários adequados sobre gerenciamento de empresas, sobre marketing, sobre relações organizacionais e etc. O enfermeiro deve levar em consideração os conceitos médicos e biológicos sobre transposição de membranas, saúde, sociedade e etc. E assim em todas as áreas de formação técnica ou acadêmica. A aprendizagem aplicada também é um elemento importante a ser considerado nesse momento de pesquisa e escrita do trabalho de conclusão de curso. Nesse momento, o sujeito em formação deve refletir e discorrer sobre a situação-problema, conhecida como problema de pesquisa, para que haja a proposição de uma intervenção que leve em consideração os saberes adquiridos ao longo da sua formação. Além da autenticidade, do rigor acadêmico e da aprendizagem aplicada, um outro elemento a ser considerado no movimento de escrita do TCC, e não menos importante, se caracteriza pela exploração ativa. Nesse momento, o sujeito em formação ele deve construir habilidades de autogestão para o processo de pesquisa e desenvolvimento das suas atividades. Ou seja, o pesquisador ele deve refletir sobre os recursos de coleta de dados, de análise e de escrita, se pautando sempre nos elementos teóricos e práticos discutidos ao longo dos componentes ou disciplinas estudados ao longo da sua formação. Bom, vamos relembrar então quais são alguns dos elementos importantes a se considerar durante a escrita do TCC. Primeiro, a autenticidade. Segundo, o rigor acadêmico. Terceiro, a aprendizagem aplicada e, por último e não menos importante, a exploração ativa. Bom, vale lembrar que esses não são os únicos elementos a ser considerados, mas eles são considerados alguns dos mais importantes. É preciso, além disso, ter clareza do objeto de pesquisa a partir da sua realidade concreta, para que o mesmo ele seja desmembrado na intenção de compreender tal realidade. E olhe só, por mais que haja toda essa relação entre objeto e pesquisador, o processo de pesquisa ele não pode ser totalmente pessoal. A construção do conhecimento, pautado no processo de pesquisa, é uma devolutiva do pesquisador à sociedade, a qual foi usada como elemento de compreensão da realidade. Entendeu? Por meio das angústias do pesquisador, o processo de pesquisa analítico da realidade deverá ser feito como forma de contribuir socialmente, jamais individualmente. Logo, a situação-problema escolhida para ser analisada pelo pesquisador deve levar em consideração também a sua importância social. O ser humano só é humano por sua relação com o social, então fica a dica. Bom, discentes, com toda essa explicação sobre a importância da pesquisa e alguns dos elementos a ser considerados durante a escrita do seu TCC, eu vou apresentar um pouco sobre a estrutura descrita que leva em consideração todos os aspectos que falamos anteriormente. Após a escolha da problemática, o pesquisador deve pensar nos objetivos da sua pesquisa, bem como no processo de coleta e análise dos dados. Esse movimento de pensar a coleta e análise dos dados é conhecido como o percurso metodológico do seu trabalho, ou também como metodologia ou metodologia de pesquisa. Esses elementos eles servem para que essa problemática ela seja discutida com base nos elementos teóricos e práticos de forma analítica, ou seja, de forma a analisar criticamente a realidade do sujeito.
O orientador, ele é uma figura muito importante nesse movimento. Por ter uma experiência mais próxima ao tema do pesquisador, o orientador ele deve orientar as leituras e a organização das ideias. Mas veja bem, o orientador irá te orientar ao longo do seu processo de leitura e escrita. A autenticidade do trabalho, ela deve vir do pesquisador, que no caso é você. Bom, após definir o problema, refletir sobre os objetivos da sua pesquisa, sobre a coleta e análise dos dados, o pesquisador ele deve discorrer sempre de forma analítica, traçando as relações teóricas e práticas, na intenção de compreender o objeto da pesquisa e responder ao problema pensado inicialmente. Esse é o momento de finalizar a sua pesquisa, contribuindo para a sociedade com um conhecimento autêntico e autoral, fazendo de você um iniciante ou uma iniciante no processo de produção científica. Para essa finalização, você deve apresentar a sistematização de sua pesquisa de forma escrita, impessoal e analítica, contribuindo para que o meio social também compreenda a problemática enxergada por você, podendo agir sempre de forma positiva na superação de determinadas dificuldades encontradas na nossa realidade profissional. Logo, para essa finalização, o trabalho escrito ele deve ser apresentado considerando alguns elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Mas o que são esses elementos? Aqui vale pontuar que cada instituição de ensino apresenta uma exigência diferente sobre a estrutura de um TCC. Na rede TEG, o TCC ele deve levar em consideração os seguintes elementos. Os pré-textuais, que são aqueles apresentados antes do texto propriamente dito, como capa, folha de rosto e a ficha de aprovação. Os textuais, eles se caracterizam enquanto texto propriamente dito, contendo introdução, justificativa, objetivos, metodologia, referencial teórico, as estruturas de desenvolvimento do trabalho, as considerações finais e as referências utilizadas no seu texto. E os pós-textuais, que são aqueles apresentados após o texto, como fotos de visitas e intervenções, instrumentos de coleta de dados, documentos oficiais, são os elementos que dão base para a discussão feita pelo pesquisador. Nem sempre o pesquisador terá esses instrumentos, por exemplo, quando a pesquisa for de cunho bibliográfico. Nós não teremos, em alguns movimentos, a necessidade de colocar esses elementos pós-textuais. Bom, vamos compreender um pouco sobre esses elementos pré-textuais? A capa é o primeiro elemento na estrutura do TCC e deve seguir o padrão presente no guia de elaboração do TCC de sua instituição. O trabalho completo deve ser feito numa folha A4, assim como a capa, considerando as exigências de margem da ABNT e de sua instituição. A capa apresenta o título, o discente e a instituição na qual você está matriculado. Já a folha de rosto, ela apresenta os elementos da capa, bem como o orientador e o objetivo do trabalho. O modelo também deve ser seguido de acordo com as normas de sua instituição. Já a ficha de aprovação, que é o último elemento pré-textual, leva as assinaturas da banca de apresentação do seu trabalho e a caracterização do trabalho aprovado por um grupo relacionado à sua linha de pesquisa. Em geral, a ficha de aprovação é entregue ao discente pelo próprio orientador após a apresentação e defesa do seu trabalho. Bom, e sobre os elementos textuais? O que nós precisamos saber? A introdução é o elemento que apresenta o tema, a justificativa e a problemática ao leitor, possibilitando um conhecimento prévio sobre as escolhas feitas pelo pesquisador durante o processo de escrita do trabalho, bem como o mesmo foi estruturado. O tema, primeiro elemento que deve constar na introdução, ele deve ser escolhido de acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação e da relação que existe na vida cotidiana do pesquisador, seja ela educacional ou profissional. Os objetivos geral e específicos, nesse momento, há a indicação daquilo que o seu trabalho pretende alcançar. A justificativa, ela justifica a importância do tema, bem como a escolha do pesquisador ao mesmo. Caso você opte por um tema específico, há de deixar claro a importância social de se discutir o mesmo, e essa importância ela deve ser exposta na justificativa.
Outro elemento a ser considerado no trabalho de conclusão de curso é a metodologia, que caracteriza-se pelo passo a passo da sua pesquisa. Nela deve-se explicar se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, quais foram os instrumentos de coleta de dados, como foi feita a análise desses dados, entre outros percursos ao longo do seu desenvolvimento. Outro elemento muito importante que deve constar no seu trabalho é o referencial teórico, bem como os resultados obtidos. Neste momento, discute-se os dados coletados e analisados pelo pesquisador, levando em consideração o que as pesquisas na área consideram. Esse é o momento de expor as principais relações entre o seu objeto de pesquisa e a teoria existente até hoje no seu campo de estudo e pesquisa. A estrutura de desenvolvimento do seu trabalho, ela deve apresentar os elementos estruturais, como relatórios de visitas e discussões que contribuem para a explicação analítica dos dados, para que, após a escrita de todos esses dados e todos esses elementos, você consiga fazer as suas considerações finais, que é o fechamento do pesquisador, na intenção de sistematizar a discussão e apresentar os resultados de forma um pouco mais resumida, respondendo ao problema elaborado no início da sua pesquisa. Ao final das suas considerações finais, deve vir apresentado as suas referências ou referências bibliográficas, caso você tenha utilizado somente livros para isso. Nesse momento, são apresentadas todas aquelas referências que foram utilizadas como aporte teórico para o seu TCC, artigos, livros, periódicos científicos e outros elementos mais indicados pela ABNT como referências para a elaboração de um projeto ou trabalho científico. Nada de utilizar sites como Wikipédia ou outros sites como fontes de referência científica, pois eles não são. Professor, mas e os elementos pós-textuais que devem estar presentes no trabalho? Bom, esses elementos, eles complementam o seu trabalho escrito. Se você fez uma pesquisa em campo, por exemplo, cabe trazer as fotos de desenvolvimento desse trabalho, os instrumentos de coleta de dados, como questionários e matrizes de entrevistas guiadas e outros elementos essenciais para a complementação da discussão do seu TCC. Esses elementos, eles são os anexos, complementando a compreensão do leitor sobre a pesquisa que foi realizada por você. Bom, para que esses elementos eles sejam caracterizados enquanto científicos, a escrita do pesquisador ele deve trazer um embasamento teórico a partir de citações que podem ser consideradas como diretas ou indiretas. Para qualquer escrita científica, o pesquisador ele deve trazer um autor da literatura especializada para estruturar e atribuir o rigor acadêmico e científico ao trabalho de conclusão de curso. Se eu digo, por exemplo, os recursos tecnológicos inseridos no processo educativo, eles podem contribuir para a melhora do processo de ensino e aprendizagem. Por si só, esse conceito não faz nenhum sentido se eu não trouxer o autor que se pauta nesse pensamento. Logo, é importante trazer da seguinte forma: segundo Batista, 2015, os recursos tecnológicos inseridos no processo educativo podem contribuir para a melhora no processo de ensino e aprendizagem. As citações, elas são elementos de outros autores que contribuem para atribuir o caráter científico ao seu trabalho. As citações diretas, elas são aquelas escritas de outros autores de forma idêntica ao que ele escreve, referenciando de forma adequada a partir das normas da ABNT, com a página, o autor e a citação idêntica àquela que o autor coloca em seu trabalho. Já as citações indiretas são aquelas reescritas por você, trazendo a devida referência ao autor também nas normas da ABNT. Bom, discentes, esses são alguns dos elementos essenciais para que você realize o seu TCC. Para que você consiga sistematizar o que falamos aqui, é importante ler o material disponibilizado por sua instituição na intenção de construir o seu percurso enquanto pesquisador. Em um curso realizado à distância, apenas videoaulas não garantem a qualidade do processo de formação escrita. É preciso se aprofundar nas leituras, em todos os materiais que são disponibilizados aqui. Geralmente, os guias de elaboração de TCC, eles trazem todos os detalhes de como escrever e estruturar o seu trabalho de pesquisa. Felizmente, a educação à distância é uma modalidade que permite ao sujeito uma autonomia e organização para os trabalhos de estudo e escrita.
Mas nada disso faz sentido se não houver um aprofundamento nas leituras e discussões trabalhadas ao longo do seu curso e da sua formação profissional. Logo, para saber como escrever uma introdução, quais verbos utilizar nos objetivos gerais e específicos, o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quantitativa, como finalizar uma conclusão, bem como todos os outros elementos, se torna necessária a leitura sistemática de materiais que discutem o trabalho científico, bem como os guias disponibilizados por sua instituição, como o guia de elaboração do trabalho de conclusão de curso. Bom, agora eu me despeço de você e espero ter contribuído um pouco mais com a sua finalização de curso. Desejo muito sucesso e que a sua inserção no mercado de trabalho seja feita de forma a contribuir para a melhoria da qualidade social. Lembre-se bem, o ser humano ele só é humano pelo estabelecimento de suas relações sociais com o coletivo. É importante transformar a realidade não apenas para você, mas pelo bem comum. Até logo e muito obrigado.